O Inter está perto de anunciar um pacotão de reforços para o técnico Paulo Pesolano, em especial visando o começo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense daqui 13 dias. Eu te conto as negociações que estão muito avançadas e alguns jogadores, que o Inter está conversando para reforçar o plantel depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar, como eu disse, as últimas negociações do Internacional. Hoje tem jogo, entre Monzon e Inter, mas o nosso papo aqui é a janela de transferências, Para quem quiser acompanhar, tudo sobre Monzon e Inter, fiz um vídeo hoje pela manhã, quase como um pré-jogo aqui, pra gente ficar por dentro das escalações do Inter, do Monzon, o que tá acontecendo lá no CT do Parque Gigante. Jogo que deve marcar, inclusive, a estreia do Paulo Pesolano como técnico do Inter, estará na Casa Mata hoje aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Vamos atualizar tudo, mas antes deixa eu lembrar que você pode pagar o seu IPVA de 2026 de forma parcelada no cartão de crédito e com desconto lá na Zapay. Então chama eles, ou baixa o aplicativo que está disponível aqui na descrição do vídeo. E lembrando que a Zapay te disponibiliza o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então, IPVA, licenciamento, multa, qualquer pendência do teu veículo, você pode quitar na Zapay, aplicativo que é parceiro aqui do canal do Colar, eu sempre recomendo eles para vocês. Vamos falar sobre reforços, gente, porque o Inter está muito perto de anunciar 2 jogadores. O primeiro deles é Félix Torres, zagueiro que foi liberado pelo Corinthians ontem, para viajar a Porto Alegre, deve chegar hoje ou no mais tardar amanhã, aqui ao estádio Beira-Rio para fazer exames clínicos, e saber se tem condições de ser aprovado ou não. A tendência é que sim, até porque vinha à disposição lá no Corinthians, não vinha jogando por opção da comissão técnica comandada pelo Dorival Júnior, e chega para assinar um contrato de uma temporada de empréstimo com opção de compra. Neste primeiro momento, o Inter e Corinthians vão dividir o salário do zagueiro equatoriano de 28 anos, cerca de metade para cada um. Tá? O salário dele é na casa aí dos R$800 mil, o Inter fica com 400, talvez um pouquinho mais, e o Corinthians com a outra metade, talvez um pouquinho menos do que o Corinthians paga hoje. O Corinthians tem esse negócio como vantajoso, afinal o Félix Torres está completamente sem ambiente no Corinthians, em especial por conta das falhas que cometeu na última temporada, mas quando chegou em 2024 teve bons momentos e é isso que o Inter está apostando, em recuperar o jogador do Santos Laguna, da seleção equatoriana e que teve seus momentos também em São Paulo. O Inter tem a opção de compra desse jogador na casa de 4 milhões de euros, tá? Então é algo que o Inter terá a oportunidade de exercer caso ele vá bem aqui em Porto Alegre. Deve chegar para ser titular ao lado aí do Gabriel Mercado ou do Vitor Gabriel, e o Mercado virando um reserva. Vão acompanhar a ideia do Pesolano, tá? Então esse é o mais perto, faltam só questões clínicas aí para ele ser anunciado como reforço. Outro que também está muito perto de ser anunciado é Rodrigo Villagra, ou Villagra, mas eu vou tratar como Villagra, tá? 24 anos, volante argentino, que surgiu muito bem no Tajeres de Córdoba, cria do Rosário Central, foi para o Tajeres, onde teve um grande momento em 2023, acabou fazendo muito boa competição, tanto nacional quanto internacional. Ele fazia parte daquele time que tinha o Rodrigo Garro no Tajeres, tinha também o próprio Diego Valois, que era um ponta que muitas vezes chamou a atenção do futebol brasileiro, aquele time que foi semifinalista da Libertadores, curiosamente sob o comando do Cacique Medina, esse técnico do Inter lá em 2022. O Villagra, é confuso, o Rodrigo Villagra, de 24 anos, é um primeiro volante, camisa 5, de boa saída de bola, não é um jogador tão alto, estamos falando de um atleta de 1,78 de altura, então não tem grande estatura, mas ele é forte, fisicamente, de muito combate, de boa saída, tem alguns chutes de fora da área também, é um perfil um pouco diferente, ele é mais Thiago Maia do que propriamente um primeiro volante ali de mais estatura, que fica mais preso junto aos zagueiros. O Inter está apostando também na recuperação desse jogador. Ele não chega em alta porque não estava tão bem assim no CSKA Moscou, que está liberando ele por um empréstimo com obrigação de compra. O Inter é obrigado a comprar esse jogador caso ele faça 60% dos jogos do Inter na temporada, o que ele provavelmente vai bater. Se ele chega para ser titular, ele vai jogar uma boa parcela dos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, superior a 19, por exemplo. Se a gente for pegar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tem que jogar um pouquinho mais de 19 jogos, talvez aí fazer 30 jogos na temporada, 40 jogos. Acho que ele vai fazer até com certa tranquilidade. E aí o Inter teria de pagar 5 milhões de euros ao CSKA Moscou,
com o CSKA ficando com 10%, né, dos seus direitos econômicos. É um jogador, né, novo ainda, 24 anos, diferente dos últimos especulados, ele não tem um histórico de lesões, ele tem problemas físicos, ou teve um problema físico, né, no River Plate, que pagou 9 milhões de euros para tirá-lo do Tajeres, e aí, né, acabou vendendo mais baixo aí para o CSKA, na casa de 4 milhões, acabou perdendo dinheiro aí o River, que ainda tem um percentual desse jogador. Inclusive, se o Inter comprá-lo junto ao CSKA, o River tem metade, e aí vai reaver, né, o valor investido nele em outro momento. Mas é um jogador que chega aí para suprir, né, uma carência que o Inter tem. Hoje o Inter não tem volantes, por exemplo, para abrir o Campeonato Brasileiro, visto que o Thiago Maia está no DM, o Ronaldo, né, quem vem jogando, deve jogar hoje, inclusive, e é um jogador que é extremamente, né, contestado pelo torcedor. Então, Villagra e Félix Torres são os mais próximos. O Inter ainda tenta concretizar 2 contratações, tá? Talvez até mais. O Inter ainda quer um atacante, um centroavante, mais um zagueiro e acho que vai buscar também outras posições, tá? Mas de cara, o que está acontecendo? O Inter tem 2 tratativas em aberto. A primeira pelo centroavante Alejandro, né, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, foi para o CSKA, onde o Inter está buscando, né, o Villagra, e agora, né, o Inter tem uma negociação também num molde muito parecido, tá? Um empréstimo, quem sabe, com obrigação de compra junto ao clube russo, né? O Inter aposta, né, que o Alejandro é um nome que o Inter pode recuperar, que ele pode, né, voltando ao futebol brasileiro, estar mais confortável, né, estar mais adaptado do que está atualmente no futebol da Rússia. Ele, inclusive, fez um post hoje lá no seu Instagram, né, colocando alguns enigmas, né, colocando um emoji de avião viajando. Ainda não tem nenhuma informação sobre acerto, mas o Inter, né, está tentando esta contratação junto ao clube russo. Outro nome que a gente trouxe aqui no canal ontem é do Fabrizio Angeleri, lateral esquerdo de 31 anos, que o Inter enxerga como um jogador polivalente, que pode ser a peça a completar, né, o setor defensivo, né, visto que o Inter hoje não tem um lateral esquerdo reserva para o Bernabéu, né? Quem está cumprindo essa função hoje é o Alisson, garoto que também deve jogar hoje contra o Monson, mas está indo para o seu 3º jogo como profissional, então ainda tem muita cancha para pegar, né, e ser uma alternativa viável para o Inter durante o Campeonato Brasileiro. E o Angeleri também poderia jogar como um zagueiro, né, um zagueiro meio Marcão, assim, lá em 2008, na conquista da Copa Sul-Americana. Eu gosto do Angeleri, tá? Tá livre no mercado, não renovou com o Corinthians, justamente, né, depois da saída do Fabinho Soldado, a negociação de renovação dele acabou travando. Então pode ser, né, um jogador a chegar nos moldes que o Inter está procurando, né, sem custo de transferências. Daqui a pouco tu bota em luvas, né, um valor um pouquinho menor, acaba diluindo, né, em muitos anos de contrato, e aí, né, o Inter tem uma alternativa para competir com o Bernabéu. Eu diria que com o Bernabéu do ano passado, o Angeleri seria titular do Inter, tá? Mas eu ainda estou apostando na recuperação do Alexandre Bernabéu. E para a gente fechar, né, quero falar sobre algumas outras tentativas aí que o Inter está fazendo, né, gente? Tem tentativa por um zagueiro, né, que joga preferencialmente pelo lado direito. Muitos falou no Rodrigo Becão, né, que está lá no Fenerbahçe da Turquia. A informação que se tem é que ele vai ficar do futebol turco. O Inter vai apostar em outro nome, né, em especial pro lado direito da zaga. O Inter ainda pensa, né, num lateral direito, apesar de ter contratado agora, né, um garoto, Vitor Jesus, que veio da base do Cruzeiro para cá, já foi inclusive registrado no BID, pode ser integrado a esse time que está começando o Campeonato Gaúcho. O Inter ainda quer mais um primeiro volante e quer um atacante, né? E muito se fala no nome do Bruno Rodrigues, que trabalhou inclusive com o Paulo Pesolano lá no Cruzeiro e hoje, né, está no Palmeiras, só que a negociação não destravou ainda, tá? Então, próximos anúncios: Félix Torres e Villagra, Alejandro, né, avançando, e o Angeleri nem conversas com o Inter. Muitos falam sobre o Saravia também, enfim, a gente tem que cuidar com o limite de estrangeiros também nessas análises, né? Mas sobre chegadas é isso, e eu deixo o convite, né, para que você esteja comigo. Estarei lá no Passo da Areia hoje no pós-jogo entre Monson e Inter. Vou estar lá no meu Instagram também trazendo alguns bastidores, quero conversar, né, com as pessoas do Inter, né, para ver se a gente colhe alguma informação, e após o jogo estaremos aqui para repercutir tudo da segunda rodada do Campeonato Gaúcho, sempre em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando que está rolando o Aposte e Ganhe. Você pode ganhar, né, uma aposta grátis, mesmo se a sua aposta não bater. Então é só fazer uma fezinha, né, de R$10 numa odd pelo menos 1,80 com 3 seleções, e aí você já terá, né, um novo palpite lá em kto.bet.br, sempre lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê. Fui!